Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao quarto webinar para América Latina e Caribe, promoção da IFLA, de várias sessões da IFLA, com a seção da América Latina e Caribe e a Universidade de São Paulo. Eu sou Suelimara Ferreira, professora aqui do curso de Biblioteconomia da USP de Ribeirão Preto, e hoje temos o prazer de estarmos com mais mais um webinar da nossa série de direitos de autor e bibliotecários, hoje com a apresentação de o debate internacional de direitos autorais, bibliotecas e arquivos. Eu, antes de passar e apresentar a nossa palestrante, eu queria primeiro desejar a todos uma boa palestra, uma boa apresentação, agradecer a participação, dizer que nós temos aí também, por parte da IFLA, em nome da Loida Garcia Ferbo, que é também a coordenadora junto comigo dessa série de eventos. Ela também, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, nós estávamos com um probleminha de tecnologia, até agradeço também a paciência que a gente atrasou um pouco, mas, novamente, nós estamos começando. A nossa palestrante é brasileira, mas está nos Estados Unidos, então nós optamos por utilizar ponto a ponto para facilitar a transferência. Então, a Loida não vai poder estar conosco pessoalmente, mas ela manda as boas-vindas, um abraço e um agradecimento em nome da IFLA. A mesma coisa a Sigrid Vaz, que é presidente da seção da América Latina e Caribe, e também manda um abraço a todos. E eu, como membro do Comitê Permanente da Seção da América Latina e Caribe, que nós chamamos de IFLA-LAC, também agradeço a participação e, em nome da universidade, também dou as boas-vindas a todas. E então nós vamos ter aqui do meu lado, eu vou passar para que se fale boa tarde a todos, o professor José Eduardo Santarém, que está hoje conosco novamente no papel de moderador aí das perguntas. Então, e assim, em seguida, nós apresentamos a nossa palestrante. Então, vou passar primeiro ao Eduardo. Boa tarde a todos, eu sou José Eduardo Santarém II, professor e coordenador do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação e Documentação da USP Ribeirão Preto. É um prazer para a gente estar participando em conjunto com a IFLA e FLAC desses webinars. E eu vou estar cuidando da moderação. Para quem quiser enviar perguntas, a gente continua com o mesmo esquema dos outros webinars. Então, o e-mail disponível é iflalac.webinar@gmail.com e o Twitter é a hashtag iflalacwebinar. Então, para quem quiser fazer pergunta, use esses meios de comunicação. E-mail iflalac.webinar@gmail.com e Twitter, hashtag iflalacwebinar. Também a gente está disponível o certificado de participação. Para acessar, a gente vai deixar disponível durante todo o webinar e até depois, umas 2 horas depois de finalizado o webinar, vai estar aberta a inscrição para receber os certificados. Os certificados serão enviados todos no final. Depois que todos os webinars terminar, a gente vai enviar todos os certificados de uma vez só, porque tem alguns participantes que participaram de mais de um webinar, então a gente vai montar um esquema para poder enviar os certificados. Para solicitar o certificado, o endereço é o encurtador do Google, né, que é go.gl/6OP4DZ. Então, desejo a todos uma boa tarde e estaremos disponíveis aqui para todas as perguntas que ocorreram durante o webinar. Obrigado, boa palestra, Cristiana. Bom, então é isso, nós vamos dar imediatamente início. Eu queria primeiro apresentar de novo, agradecer a Cristiane, como a Carolina ontem, é uma das pessoas que está batalhando bastante aí pela questão dos direitos autorais e com as bibliotecas. A Cristiane é pesquisadora sênior e doutoranda em Relações Internacionais aqui na Universidade de São Paulo, fez mestrado em Sociologia também na USP e trabalhou como pesquisadora nas áreas de Direito Autoral e Privacidade por 6 anos no GPOPAI, que é o Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas para Acesso à Informação da Escola de Artes e Ciências Humanas da USP, a EASH, a USP Leste, como nós chamamos. Acompanha as negociações em direitos autorais e patentes na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, na OMP,
como representante da sociedade civil de coalizão, que é uma coalizão internacional de organizações de direitos dos consumidores, de interesse público e de defesa dos países em desenvolvimento. Foi assessora técnica no Comitê Gestor do Internet no Brasil, o CGI.br, e atualmente ela compõe a Comissão Brasileira de Direitos Autorais e Acesso Aberto da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Associados, a FEBAB, como nós comentamos ontem, a comissão que está discutindo essas questões no Brasil em nome da FEBAB. Então eu passo, mais uma vez agradeço a Cristiane pela presença, pela participação, e passo então a palavra para você, Cristiane, por favor. Obrigada, Sueli, pelo convite. É um prazer imenso participar dessa atividade, né, da IFLA. Agradeço, né, o convite e agradeço, enfim, todos que têm paciência, né, de ouvir pela internet e, enfim, acompanhar essa pequena apresentação, que na verdade é uma introdução que eu vou fazer ao debate internacional de direitos autorais, né, e tentando entrelaçar esse debate com uma discussão e as negociações que vêm acontecendo atualmente na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é um órgão ligado às Nações Unidas, né? E como a Sueli falou, eu venho acompanhando já há alguns anos essas negociações, não só relacionadas a bibliotecas e arquivos, mas também relacionadas às negociações para o Tratado de Sessões de Limitações para deficientes visuais e também para instituições de educação e pesquisa. Então, eu vou começar essa pequena introdução ao debate internacional de direitos autorais, fazendo, na verdade, uma pequena ligação com o que eu quero dizer no final. Né? Na verdade, o que está em questão hoje no cenário internacional é que tipo de biblioteca nós vamos querer ter no futuro e qual é a missão de uma biblioteca. Porque nessa discussão e nos fóruns internacionais e em alguns países, e eu morando aqui nos Estados Unidos tenho ouvido muito, é que as bibliotecas são um depósito de livros, elas só servem para guardar livros e que os bibliotecários não passam de burocratas. Isso não é verdade, e para isso eu trouxe a citação do Neil Gaiman, que é um autor em inglês, e que ele louva as bibliotecas e a sua função, né, no sentido de permitir o acesso ao conhecimento, né, e ao mesmo tempo ser um espaço seguro e que permite o acesso à informação, entretenimento, o desenvolvimento de atividades de educação. Então, na verdade, o que ele fala muita gente acha que as bibliotecas já perderam a sua função. Na verdade, isso é uma grande mentira, porque é apenas na biblioteca que nós podemos encontrar, né, o conhecimento que nós buscamos. Tá dando ruído, Felipe, aqui. Cris, é verdade, nós estamos percebendo, a gente não sabe se é o seu microfone aí, que aqui você não tem um fone de ouvido? Não, não tenho aqui, mas eu vou tentar não mexer muito aqui no computador. Tá. De repente é isso. Bom, na verdade, a grande pergunta é por que existe um sistema internacional de direitos autorais? Né? Cada país no mundo tem a sua própria legislação de direitos autorais, mas assim como cada país tem a flexibilidade para estabelecer limites e possibilidades de implementação dessa lei. Mas essa flexibilidade
né, os ajustes possíveis que cada Estado-nação pode fazer na sua legislação, eles são limitados por padrões internacionais. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de um mapa nos países que tem diferentes limites de proteção de direitos autorais, né, que vão desde 25 anos até 100 anos depois da morte do autor. Então, na verdade, os direitos autorais, desde a sua origem, eles estão relacionados com a questão internacional, né? Um dos exemplos mais clássicos que os historiadores dos direitos autorais falam muito é a da Guilda dos Livreiros, na Inglaterra, em 1557, que foi quando o direito de cópia e reprodução de livros foi estabelecido, né? Então, o que acontecia? Todos os livros produzidos na Inglaterra tinham que ser registrados por essa guilda de livreiros. E só podia registrar quem fosse associado, né, a essa corporação, vamos dizer. Então, desde 1557, né, já havia esse direito de reprodução e direito de cópia, ele já era, de certa forma, monopolizado, e a própria distribuição e circulação dos livros era controlada por um grupo pequeno, né, de livreiros e vendedores e impressores e editores de livros. Então, e por que isso aconteceu? Isso se deve ao fato de que muitos outros países e muitas outras províncias, países, no caso, nesse contexto da Inglaterra do século XVI, países como a Escócia, eles começaram a reproduzir livros de autores ingleses. E isso começou a incomodar muito. Então, desde esse começo, e é isso que eu quero dizer, que desde esse começo, nós já tínhamos uma disputa internacional e os direitos autorais começou a evoluir a partir de uma disputa sobre que países iam controlar a exploração econômica, né, da reprodução e da cópia desses livros. Outro exemplo que muitos autores usam é o do Victor Hugo, e por ele ter sido um autor que estimulou muito a criação da Associação Literária e Artística Internacional da França, que teve uma atuação muito forte e pressionou bastante para que celebrasse a Convenção de Berna, que foi o primeiro tratado internacional de direitos autorais. O Victor Hugo, ele é uma figura que, ao mesmo tempo em que ele pressionou pela celebração desse tratado, ele foi a primeira pessoa, um dos primeiros autores a celebrarem o domínio público. Já havia, então, naquela época, uma percepção de que a exploração do livro, na verdade, não é um benefício do autor, mas uma forma de se explorar, é um valor criado, como ele mesmo fala nessa situação que eu trouxe para vocês, é um valor criado para ser explorado por outros. Então, na verdade, o que o Victor Hugo queria falar com isso, né? É que o que importa, a Carolina deve ter explicado para vocês a diferença entre os sistemas, é que ele está falando aqui do direito moral. Esse direito moral do autor ninguém confisca, ninguém explora economicamente. Mas, ao mesmo tempo, ele estava fazendo esse discurso porque ele também estava preocupado com a exploração econômica que outros países estavam fazendo, e nesse contexto os Estados Unidos fazia, sem o pagamento de direitos autorais. Então, a gente já vê aí que desde o século XVI, o século XVII,
18, 19, toda a evolução dos direitos autorais, ela teve alguma relação, se não quase toda a relação, com uma disputa entre países, uma disputa comercial, pelo monopólio de exploração desses livros. Então, por que a gente precisa de um sistema internacional de direitos autorais? Eu volto à pergunta, né? Bom, ali a gente tem respostas clássicas, né? A primeira delas é porque é necessário que haja uma padronização. Né? Os países, eles podem aprovar legislações internas que protegem os seus autores nacionais, mas que deixam autores estrangeiros desprotegidos. Então, esse é um dos argumentos que se usam para explicar a existência ou a necessidade de se estabelecer padrões ou padrões mínimos, né, de proteção de direitos autorais que cubra, né, todos os países. Outro fator é a própria globalização. Então, na medida em que os titulares de direitos autorais, e aí, no caso, não são só editoras, mas são produtoras, enfim, elas, à medida que eles passam a querer vender os seus produtos em outros países, elas começam a exigir que esses países protejam as suas obras. Então, o próprio desenvolvimento dos mercados internacionais provocou o desenvolvimento de um sistema internacional de direitos autorais. Também existe outro discurso que se usa para falar na necessidade de tratados de proteção internacional dos direitos autorais, que os países em desenvolvimento não protegeriam devidamente os direitos autorais se eles não fossem pressionados para tal. E esse é um argumento que tem justificado até hoje a existência de políticas de implementação de leis de combate, por exemplo, à pirataria ou a cópias não autorizadas de materiais, obras e conteúdos protegidos por direitos autorais. E outro elemento que eu estou trazendo aqui para vocês, e que é um elemento novo, é que por que a gente precisa de um sistema internacional de direitos autorais, e aí acho que entra o caso das bibliotecas e arquivos, e de todo o debate que tem acontecido atualmente na OMP, é porque apenas a partir do estabelecimento de limitações e exceções, com base nos direitos humanos, no princípio do acesso ao conhecimento, ou seja, esse mesmo acesso ao conhecimento, acesso à informação, é um direito humano, um direito econômico e cultural, que propicia o desenvolvimento dos países, estimula a inovação e a criatividade, é que nós vamos poder atingir um equilíbrio entre a proteção dos direitos autorais, dos titulares, e os direitos dos usuários, que têm se ampliado cada vez mais no contexto digital. Atualmente, então, esse sistema internacional está dividido em dois tipos, né? O sistema que está embaixo do guarda-chuva institucional, vamos dizer assim, da ONU, e um sistema relacionado aos acordos de livre comércio. Dentro do sistema da ONU, nós temos 3 organismos que tratam, né, dos direitos autorais. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que tem atualmente 8 tratados, acordos internacionais relacionados aos direitos autorais.
a Organização Mundial Organização Mundial de Comércio, que administra o Acordo TRIPS, e a Unesco, que tem uma convenção que é de 1969, se não me lembro bem, que é de 1969 e que trata de direitos autorais, mas dentro do contexto do direito ao acesso à cultura e à preservação dos conhecimentos tradicionais. E aí a gente tem os acordos internacionais, né, como eu mencionei, que eu acho que quem viu a palestra do Cláudio, da Direitos Digitais, e talvez a Carol Rossini tenha falado ontem, a gente tem uma série de acordos de livre comércio que ocorrem, que são celebrados entre os países fora do âmbito de organismos multilaterais, como é a Organização das Nações Unidas. Entre eles, a gente tem o ACTA e o TPP, e também tem outra categoria que são os tratados bilaterais de investimentos, que aí são tratados entre países que, em geral, contêm cláusulas de proteção de direitos autorais. Eu não preciso falar que esses acordos internacionais, eles são muito criticados por uma série de motivos, não só por eles elevarem os padrões de proteção de direitos autorais, mas também por eles serem pouco abertos à participação da sociedade civil e serem pouco transparentes, além de serem motivados, né, por interesses privados, né, em detrimento do interesse público. O acordo TRIPS, eu não preciso, é um outro acordo, né, é um outro acordo, é um tratado de livre comércio, mas ele foi celebrado no âmbito da Organização Mundial de Comércio. Ele estabeleceu a proteção da propriedade intelectual voltada para o crescimento econômico, ou seja, a partir de então, a proteção da propriedade intelectual passou a ser associada ao crescimento econômico, à inovação. Ele foi celebrado para expandir mercados, como eu falei, ela está associada àquela ideia de globalização, a redução de barreiras para o comércio internacional relacionado à propriedade intelectual. Então, a partir nesse momento, né, passou-se a reconhecer que haviam direitos além das fronteiras internacionais e que esses direitos deveriam ser reconhecidos por outros países, né? Então, só que o problema é que esses direitos eles estabeleceram elevados níveis de proteção em benefício dos países desenvolvidos. Por quê? Porque, em geral, são os países desenvolvidos que são detentores de direitos autorais ou de propriedade intelectual, em geral. Voltando ao sistema ONU, porque esse vai ser o foco aqui, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela foi criada em 1967 e havia um temor de que, ao se criar uma organização para discutir propriedade intelectual, e é irônico que esse temor tenha vindo dos próprios países industrializados, de que os países desenvolvidos fossem, de certa forma, ocupar esse espaço e oferecer resistência ao desenvolvimento do sistema de proteção de direito autoral que estava estabelecendo internacionalmente naquele momento. Essa é uma fala do diretor-geral da OMP na celebração dos 25 anos da organização, em que ele admite isso, mas que foi um risco que os próprios países industrializados resolveram assumir de modo que eles pudessem
negociar seus interesses e estabelecer os seus parâmetros de uma forma, vamos dizer, legítima e que fosse aceita por todos. E vocês já vão entender por que isso tem relação com o debate atual de bibliotecas. Esse sistema, dentro desse sistema da ONU e da própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela tem um Comitê Permanente de Direitos Autorais e Conexos, que foi criado na década de 90. Como eu falei, é dentro desse comitê que são negociados os tratados e acordos relacionados a direitos autorais, e atualmente ele, vamos dizer, administra 8 tratados relacionados aos direitos autorais. Dentre esses tratados está a própria Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas, que foi o primeiro tratado internacional, que estabeleceu a famosa regra dos 3 passos, que a gente pode discutir, eu posso explicar para vocês depois. A Convenção de Roma para a proteção aos artistas, intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos organismos de radiodifusão. Um tratado que protege, em termos gerais, a performance. A Convenção de Bruxelas, relativa à distribuição de sinais de portadores de programas transmitidos por satélite, que está relacionado a radiodifusão, vamos dizer assim, e a Convenção para a proteção de produtores de fonogramas contra cópias não autorizadas dos respectivos fonogramas. Vocês podem ver aqui que da década de 70, 60, já havia uma preocupação muito grande com a distribuição e com a reprodução de cópias não autorizadas, né? Pulando para a década de 90, né, a gente foram celebrados, no âmbito desse comitê, os chamados Tratados de Internet, que é o Tratado de Direitos Autorais da OMP e o Tratado de Interpretação, Execução e Fonogramas. O Brasil não assinou nenhum desses tratados, mas vocês podem ver pela data que ele está muito relacionado à expansão comercial da internet e ao caso do Napster e do compartilhamento de arquivos na internet. Então, ele está muito ligado ao formato MP3 e ao tema da distribuição de conteúdos na internet. Tanto que o Tratado de Direitos Autorais da OMP, esse primeiro tratado, fala explicitamente da questão da distribuição. Mais recentemente, a gente teve o Tratado de Pequim sobre interpretações e execuções audiovisuais, que é um outro tratado de performance. E, finalmente, o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas de pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Por que ele está em vermelho? Porque ele foi o primeiro tratado que facilitou ou que defendeu os direitos dos usuários, limitações e exceções para pessoas com deficiências cegas, um tratado claramente de direitos humanos, porque se alegava na época, né, que esse foi uma negociação que começou, vamos dizer, o primeiro cego começou a frequentar as discussões internacionais de direito autoral lá nos anos 80, até fazer com que isso se convertesse numa negociação internacional efetiva em 2013. Então, ele foi definitivamente um marco nas relações internacionais de direitos autorais e também hoje é um dos motivos pelos quais é tão difícil se negociar direitos autorais na OMP para bibliotecas e arquivos. Bom, e onde começou essa discussão de limitações e exceções para cegos, para bibliotecas e arquivos na Organização Mundial de Propriedade Intelectual? Ela tem muita relação com os objetivos do milênio, as metas do milênio que foram estabelecidas pela ONU, né, que estava muito voltada para a questão do desenvolvimento econômico
dos países em desenvolvimento ou dos países menos desenvolvidos. Em 2004, então, nesse contexto de discussão das Nações Unidas como um todo, foi apresentada na Assembleia Geral da OMP pelo Brasil e Argentina, e posteriormente apoiada pelo que foi chamado de Grupo de Amigos do Desenvolvimento, e a gente pode ver tem países em desenvolvimento, né? Argentina, Bolívia, tem Cuba, tem o Irã, tem a Quênia, tem Serra Leoa, África do Sul. Então a gente tem aí uma coalizão, vamos dizer, praticamente de africanos e latino-americanos, né? E o que continha essa proposta? Bom, ela associava a ideia de desenvolvimento e políticas públicas à noção de propriedade intelectual. Então, todas as políticas de propriedade intelectual deveriam necessariamente levar em consideração questões de desenvolvimento ou o contexto de desenvolvimento dos países. Essa agenda do desenvolvimento, ela foi apresentada em 2004, mas foi aprovada só em 2007. Ela continha 45 recomendações, né, divididos em diferentes eixos de discussões, né? Iam desde a necessidade de assistência técnica e capacitação dos países, definição de normas, transferência de tecnologia, sempre vislumbrando o acesso ao conhecimento, o domínio público, a necessidade de se fazer mais avaliação e estudos de impacto, porque o que acontecia? E o TRIPS é um exemplo, é um caso exemplar nesse sentido, porque geralmente esses tratados eles eram celebrados de acordo com a pressão, né, dos interesses econômicos mais fortes, né? Sem necessariamente se avaliar a necessidade ou o impacto que aquele tratado teria sobre os países, ou sobre a economia, sobre a sociedade, ou a disseminação da cultura como um todo. Dentro desses eixos, e aí eu peço desculpas, eu não consegui traduzir, não deu tempo, dois pontos chamam a atenção e tem uma forte relação com o debate das limitações que hoje ocorrem no Comitê de Direitos Autorais. Um é que todas as normas, né, e todas as atividades realizadas, a celebração de normas dentro da ONU, devem levar em consideração as flexibilidades permitidas pelos sistemas e acordos de propriedade intelectual, principalmente aquelas flexibilidades que são favoráveis aos interesses dos países em desenvolvimento. O outro ponto é que todas as discussões dentro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, elas devem facilitar o acesso ao conhecimento e à tecnologia para o desenvolvimento dos países, né, e estimular a criatividade e a inovação no âmbito dessas atividades. Então, esses dois pontos foram marcos, eles vêm sendo retomados com frequência nas discussões. Essa agenda do desenvolvimento, ela foi celebrada por países, por organizações da sociedade civil, e uma delas foi essa aliança de bibliotecários para direitos autorais, vamos dizer assim. Essa é uma aliança norte-americana que ela é composta por 3 organizações, né? A Associação Americana de Bibliotecas, a Associação de Bibliotecas de Pesquisa e a Associação de Bibliotecas Universitárias de Pesquisa, todas nos Estados Unidos. E o que essa associação viu nessa agenda do desenvolvimento? E por meio dessa nova discussão na OMP, seria possível atingir um equilíbrio entre a proteção da propriedade intelectual e o interesse público do usuário. Seria possível reduzir os níveis de proteção de direitos autorais dos países de desenvolvimento, incentivar
um sistema robusto de defesa do domínio público, limitações e exceções adequadas para fins de educação e pesquisa, e defender o acesso ao conhecimento e tecnologia para fomentar o progresso material, inovação e bem-estar. Além disso, seria possível estimular atividades que buscassem alcançar objetivos de alfabetização digital, superar a brecha digital, celebrar a participação das bibliotecas nos esforços locais de apoio técnico, treinar de uma maneira mais equilibrada os países em desenvolvimento. O que acontece, né? Muitos países em desenvolvimento promovem ações de, vamos dizer, treinamento nos países em desenvolvimento, mas na verdade o que eles estão fazendo é promovendo seus padrões de defesa de direitos autorais e muitas vezes seus próprios interesses econômicos, né? Novas abordagens para o licenciamento de obras protegidas por direitos autorais, e alcançar um verdadeiro equilíbrio, como foi falado, entre interesse público e a proteção da propriedade intelectual. Bom, alguns autores se dividem sobre o real significado dessa agenda do desenvolvimento na OMP, depois de que, como vocês mesmos viram e eu mostrei, tantos tratados já haviam sido assinados, e acordos de livre comércio e acordos bilaterais, elevando padrões de defesa ou estabelecendo regras mais restritas, né, de acesso a obras protegidas. Alguns autores acham, né, de uma maneira mais positiva, que se trataria de uma ação de contra-hegemonia, principalmente desses países em desenvolvimento, liderados pelo Brasil, em que eles conseguiram, através de ideias, vamos supor, ideias que estavam sendo desenvolvidas nos próprios movimentos de anti-globalização, que aconteceram no final dos anos 90, começo dos anos 2000, estabelecimento de instituições, que seria a própria a consolidação da agenda do desenvolvimento, e refletiria um aumento na capacidade material desses próprios países de impor seus interesses no âmbito internacional. Outros autores, levando em consideração esses mesmos fatores, né, que eram a pressão que os países desenvolvidos fazem sobre os países, a pressão que o setor privado faz em cima dos seus próprios governos para que eles defendam o cenário internacional esses interesses, que é da indústria cinematográfica, a indústria da música, a gente está falando de patentes, a gente está falando de linha industrial, e isso mobiliza uma grande indústria, né, que vai desde a produção de remédios até o desenvolvimento de pneus. Então, olhando para esses interesses e para os tratados que haviam sido celebrados, e o próprio fato de a Organização Mundial de Propriedade Intelectual ter sido evidentemente criada para defender esses interesses, essa proposta de agenda de desenvolvimento, ela seria uma proposta natimorta. Bom, mesmo assim, né, no contexto mais específico desse comitê permanente de direitos autorais e conexos, que é o que eu vou chamar dessa sigla, o SCCR, a delegação chilena apresentou um documento propondo uma discussão sobre limitações e exceções aos direitos autorais e conexos, né? Então, seria uma subdiscussão dentro dessa agenda maior, que é a agenda do desenvolvimento da OMP, que estava dentro desse contexto global de metas do milênio. Bom, e o que os chilenos propunham? Bom, eles não tinham uma ideia muito específica, não era um texto com
itens e artigos de um tratado, mas ele tinha algumas ideias gerais, né, que, primeiro, alguns passos, né, para se desenvolver essa negociação, que seria, primeiro, identificar como que estavam funcionando os sistemas de propriedade intelectual nos Estados-membros, né, principalmente as práticas de exceções e limitações. Outro seria analisar quais exceções e limitações seriam necessárias para promover a criação e a inovação, bem como a divulgação de resultados desse processo. Então, analisar a fundo qual seria a efetividade, a necessidade de se estabelecer limitações e exceções aos direitos autorais, né, dentro daquela necessidade de se flexibilizar, que não se usa muito essa palavra flexibilizar, porque, enfim, principalmente os titulares vêm, né, vem nessa palavra como se ela significasse a verdadeira derrocada do sistema do direito autoral. E o último passo seria estabelecer um acordo de exceções e limitações voltados para o interesse público, né, para que eles beneficiassem a comunidade e, claro, que os países em desenvolvimento como um todo. E o objetivo geral, então, dessa discussão no STR passou, então, a ser a defesa do equilíbrio entre a proteção dos direitos autorais e a ampliação dos direitos dos usuários, né, propondo uma agenda concreta de negociação que começasse pela questão dos deficientes visuais, né, por uma série de motivos, entre eles porque estrategicamente se achava que seria difícil negar a um cego o acesso a uma obra por uma questão de direito autoral. Então, era uma agenda de direitos humanos que ia ser muito, muito difícil de ser barrada. E mesmo assim, ela levou anos para ser negociada, né? O segundo tema ficaria, então, para bibliotecas e arquivos, e o último seria instituições educacionais e de pesquisa e pessoas com outras deficiências. Em 2013, né, o ano passado, finalmente, depois de anos de negociação, foi celebrado o Tratado de Marrakech. Como vocês podem ver, o Steve Wonder esteve lá, com uma grande participação, envolvimento, atuação exemplar da União Internacional, União Mundial de Cegos, e claro que os países em desenvolvimento, vocês veem aí o delegado do Chile e do Equador, né, comemorando, né, a assinatura do tratado. Esse tratado, como eu falei no começo, ele foi um marco porque ele não só possibilitou que pessoas cegas ou com outras deficiências visuais tivessem um acesso maior a obras, mas como ele também foi o primeiro tratado na OMP que defendeu direitos dos usuários, né, e teve um foco em direitos humanos. Bom, atualmente, uma vez, né, aprovado e passado o Tratado de Marrakech e toda a alegria que ele despertou em todo mundo que participou, e tristeza também pelo lado dos detentores de direitos autorais, começou a ser negociada a proposta de Tratado de Limitações e Exceções de Direitos Autorais para bibliotecas e arquivos. E o que esse Tratado de Limitações e Exceções diz relacionado às bibliotecas e arquivos? Bom, ele não começou exatamente em 2013, né? Ele foi evoluindo em paralelo com o debate dos cegos e da educação, em menor medida. Desde 2009, a IFLA vem preparando documentos e posições e estudos sobre a necessidade e quais são os problemas que as bibliotecas enfrentam hoje e por que a gente precisa de um tratado de direitos autorais
para as bibliotecas e arquivos, e preparou um conjunto, né, não são necessariamente princípios, mas é um conjunto de tópicos que deveriam ser abordados por esse tratado. Né? O primeiro deles seria a importação paralela, ou seja, a possibilidade de que as bibliotecas possam adquirir livros de outros fornecedores no exterior, uma vez que elas não encontrem o livro no mercado nacional, né? Possibilidade de usos transfronteiriços, né? Em que as bibliotecas possam trocar entre si, sem ter o receio de que elas estão violando algum direito autoral. Empréstimo de bibliotecas e usos temporários, ou seja, o direito a emprestar livros. Muitos países nem sequer têm esse direito de se emprestar livros, o Brasil é um deles, que é o direito de distribuição, né? O direito à reprodução e a fazer cópias para a reposição do acervo, a possibilidade de fazer cópias para fins de preservação de materiais de bibliotecas e arquivos, principalmente quando se fala em cópia digital, o acesso a obras esgotadas e fora de circulação, o uso de obras órfãs, o direito a produzir obras e materiais protegidos por direitos autorais e o uso de obras e materiais protegidos por direitos conexos em benefício de pessoas com algum tipo de deficiência. Mais especificamente, e aí acho que eu vou indo para o final da minha apresentação para falar por que esse tratado é importante não só para proteger, para estimular ou para permitir que as bibliotecas cumpram suas funções mais básicas, né, como vocês viram, desde fazer cópias para preservação e empréstimo, que é a missão primeira e básica da biblioteca, pode ser a biblioteca escolar no interior do estado mais rural que exista no país menos desenvolvido do mundo, entendeu? Uma função básica como essa, ela deve ser protegida e ela deve ser estimulada, e um tratado internacional, ele viria nesse sentido de ajudar os países a padronizarem as suas leis e permitirem esse tipo de prática, né? Mas uma prática específica que diz respeito não só àquela pequena biblioteca no interior das pequenas cidades, num país em vias de desenvolvimento, com uma economia de base rural, são as medidas de proteção tecnológica, a possibilidade de quebrar medidas de proteção tecnológica para que bibliotecas e arquivos cumpram suas funções no século XXI mesmo. E quando eu falo de medidas de proteção tecnológicas, elas vão desde senhas que controlam o acesso, formas de controle do tempo de visualização de um conteúdo, criptografia, pagamento por acesso, tecnologias que fecham, né, o acesso a um determinado tempo de acordo com critérios específicos que nem sempre estão relacionados às leis de direitos autorais de um país, mas eles atendem a contratos celebrados entre entes privados, que no caso são as editoras. Outra prática, né, que é os usos transfronteiriços, ou seja, uma prática do século XXI, que o meio digital possibilita às bibliotecas, que é a troca de conteúdos em tempo real. Essa função básica que poderia ampliar muito o acesso à informação de maneira global, ela também vem sendo prejudicada, e aí eu trouxe um caso da Austrália, em que 15 bibliotecas e 2 consórcios que fazem trocas com 77 países para fins de pesquisa e estudos, sendo que 600 são com a América do Norte, 500 com a União Europeia e 100 com outros países por mês, 30% dessas trocas elas são recusadas, né, por esses países, porque não existe uma segurança
em relação aos direitos autorais, ou seja, se elas estariam violando algum tipo de regulamentação de direito autoral. De bibliotecas e usos temporários, ou seja, o que a IFLA e a IFL vem chamando de direito a emprestar livros, né? Ou seja, o problema, e eu acho que talvez a Sueli aborde um pouco esse tema na apresentação dela amanhã, é o problema dos termos de uso, né, que as editoras impõem às bibliotecas, que são, na verdade, as grandes compradoras, né, elas são nas duas pontas da cadeia, elas são produtoras e compradoras de conteúdo, né? Então, o problema dos termos de uso e barreiras tecnológicas de aquisição e uso dos livros eletrônicos, que muitas vezes impedem o acesso livre a conteúdos da informação, que é uma atividade fim das bibliotecas. Então, trouxe aí um conjunto de modalidades, né, que essas editoras e esses consórcios editoriais vêm impondo às bibliotecas, que você oferece um acesso a vários usuários, mas por um tempo limitado. E aí, como eu falei, elas têm algum tipo de medida de proteção tecnológica para controlar esse tempo. Você permite apenas um usuário, mas um usuário por vez, sem limite de tempo, mas aí é só um usuário por vez. Aí, qual seria a vantagem, né, de a gente desfrutar dos avanços tecnológicos atuais? Eu tenho um usuário por vez, mais por um tempo limitado, que seria muito mais restrito, e um usuário por vez com uma circulação limitada, ou seja, ele pode acessar apenas dentro da biblioteca, ele não pode acessar dentro da biblioteca e dentro de casa, né? Outra modalidade de discussão que vem sendo feita nesse tratado de direitos autorais é sobre a possibilidade de se realizar mineração de dados e texto. Todo mundo sabe que a gente vive num contexto em que a coleta e o armazenamento de dados ele tem um potencial incrível, ele ganhou proporções inimagináveis e ele oferece possibilidades inúmeras, né, de recombinações e de buscas de palavras-chave que as bibliotecas poderiam facilitar, mas que muitas vezes os tipos de licenciamento que são aplicados aos conteúdos que essas bibliotecas oferecem, elas não permitem nem sequer uma busca textual. Atualmente, então, essas negociações na OMP, no Comitê de Direitos Autorais, e aí eu estou falando da última reunião, ela, apesar de ela apresentar esse conjunto maravilhoso de direitos, de acesso, de preservação das funções mais básicas e reconhecidas das bibliotecas, ela vem sendo travada. Por quê? Ela não vem sendo travada em que sentido, né? Primeiro, porque muitos países nem sequer querem discutir um texto com os tópicos. Eles ficam... os Estados Unidos, na 28ª reunião do comitê, ele preferiu discutir princípios em termos mais abstratos, em vez de ir para o texto, para o documento que vem sendo discutido, como eu falei, desde 2009, na OMP. A União Europeia simplesmente acha que não tem que ter discussão nenhuma, e isso revela uma clara divisão norte e sul, principalmente entre o Brasil e o grupo africano, que são os mesmos países que lá atrás apresentaram a proposta de uma agenda de desenvolvimento da OMP. Então, ainda fica a pergunta, né? A gente está realmente levando adiante uma agenda anti-hegemônica ou a gente está remando contra a maré diante de uma proposta que é natimorta, né?
Os motivos para que essa agenda está travada hoje não é só a pressão dos setores privados relacionados à indústria do direito autoral, ela está relacionada ao fato de que as editoras são altamente concentradas nos países desenvolvidos. Aí eu trouxe o exemplo das maiores editoras do mundo, né? Alguns chamam de Big Five, outros chamam de Big Six, né? Que são a Jet, a HarperCollins, a Macmillan, todas elas concentradas basicamente nos Estados Unidos e na Europa. O que vem sendo chamado de efeito Tratado de Marrakech, né? No Tratado de Marrakech teve um efeito bom e um ruim. O efeito bom é que ele foi um marco realmente na construção de direitos aos usuários, mas o efeito negativo foi que todos esses países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos e a União Europeia, saíram falando lá em 2013 que nunca mais ia celebrar um acordo de limitações e exceções para direitos autorais no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual ou sequer no âmbito global. E eles não sentam para negociar e discutir esse texto. E uma situação mais conjuntural é que os quadros das representações, né, das diretorias de propriedade intelectual dos países, cada país tem a sua própria diretoria de propriedade intelectual, assim como nós temos no Ministério da Cultura, os outros países têm as suas determinadas instituições. Esses quadros de representações estão sendo alterados, então agora seria um momento de transição em que ninguém quer se comprometer com nenhum tipo de negociação. O Brasil, na última Assembleia Geral da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, tentou fazer uma proposta de consenso em que a Assembleia Geral chegasse à mesma decisão que ela tinha tomado em setembro de 2013, que era simplesmente continuar as discussões sobre limitações e exceções. Mas nem sequer essa proposta, né, que já havia sido consensuada em 2013, foi aprovada na última Assembleia Geral da OMP celebrada agora em 2014, né, no segundo semestre. Então, e não chegou a nenhuma conclusão, e isso não aconteceu só com o Comitê de Direitos Autorais, ele aconteceu com outros comitês da OMP, o que de fato mostra que existe uma resistência enorme em relação a qualquer discussão que avance os interesses dos países em desenvolvimento, e no caso específico das bibliotecas, para abrir exceções e limitações a direitos autorais no âmbito internacional. E o que muitos desses países desenvolvidos perguntam é por que a gente precisa, então, um tratado. Eu já mostrei o lado das bibliotecas, né, mas tem um estudo realizado pelo Kenneth Cruz sobre limitações e exceções para bibliotecas e arquivos, em que dos 184 países, né, que fazem parte do sistema da Organização Mundial de Propriedade Intelectual e das 149 legislações às quais ele teve acesso, 128 países possuem limitações e exceções. Então, o que os países internacionais, os países envolvidos falam? Já que faltam tão pouco, né, no caso, seria aí a gente precisa de pouco, enfim, a gente tem vários países já avançaram nas suas legislações, por que a gente precisa celebrar um tratado internacional em que há um desgaste político imenso, para não falar econômico? A questão é que a gente precisa como eu falei, as bibliotecas vêm enfrentando problemas que são globais, principalmente na troca entre fronteiras, e no avanço, né, de
uma biblioteca do futuro, vamos dizer assim, né? Além disso, a legislação existente, que seria a regra dos 3 passos, ela não é suficiente porque ela não confere a proteção, ela é incerta, porque o que ela estabelece? Que a reprodução, né, das obras ela é permitida apenas em certos casos, né, sendo que ela não afete a exploração normal da obra, nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. Então, essas definições elas são muito amplas e elas causam uma incerteza muito grande. Então, novamente, por que um tratado, né? Porque um tratado, ele não diz respeito, como eu falei, às funções básicas das bibliotecas, mas ele aponta para o futuro, para as atividades, para que biblioteca e que tipo de arquivos vamos querer no século XXI, XXII e por aí vai. E qual vai ser a função do bibliotecário nesse contexto, né? Então, a gente vai querer que a biblioteca vire um museu, ou que ela seja esse espaço que o autor que eu citei no começo, o Neil Gaiman, falou, esse espaço seguro em que a circulação do conhecimento ela é permitida, e ela está a serviço do desenvolvimento econômico, da inovação, do estímulo à criatividade e do próprio desenvolvimento de outras atividades, né, dentro do espaço da própria biblioteca. E aí eu finalizo com um colega meu, que aí também acompanhava essas negociações no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Ele usava cadeira de rodas e ele faleceu em 2003 antes de ver esse tratado ser celebrado. E ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que respondem àqueles que acham que essa agenda do desenvolvimento e que essa agenda de exceções e limitações no âmbito global, ela não vai dar em nada, ela é natimorta, que então a gente que reforma nossas leis nacionais, e eu acho que reformar as leis nacionais, elas são necessárias, mas que por que a gente precisa de um tratado e por que isso é importante para os países em desenvolvimento? É porque, como ele fala nessa situação em inglês, quando as pessoas demandam pelos seus direitos mais básicos, não há poder no mundo que é forte o suficiente para barrá-las de conseguir ou para impedi-las de conseguir aquilo que elas querem. Obrigada e desculpa se eu passei do tempo, eu não sei. Bom, muito obrigada, Cristiana. Foi fantástico toda a sua apresentação, esse resgate histórico que você nos trouxe aí de diversas décadas e nos passando, foi bastante esclarecedor e muito bonito também a finalização com essa frase, né, que você colocou. Então eu vou, antes de passar aqui para o Eduardo, eu só queria te comentar, eu não sei se você já recebeu aí, que você está nos Estados Unidos, a informação que hoje a nossa ministra da Cultura saiu, né? Ela colocou aí o cargo à disposição e aí a gente volta então a ficar, né, com a Marta Suplicy, né? Não sei se você sabia disso, né? Já está dando nos nossos rádios hoje, o que significa que de novo aí nós temos então agora como será que vai ser, porque quem está levando toda essa discussão tanto da nossa alteração da lei dos direitos autorais nossa, como o acompanhamento na AIPO é do Ministério da Cultura, né? O que você acha disso tudo? Como é que nós vamos ficar agora? Né? O que você está percebendo? Olha, a gente tem sorte de, no Brasil, a gente ter uma sociedade civil bastante organizada. Então, a gente já passou por uma Ana de Holanda, né? Claro que eu não sou, né, daqueles que falam pior não fica, porque vai que fica, né?
mas a gente conseguiu derrubar uma Ned Holanda, mas eu aposto, né, que o governo brasileiro vai, enfim, levar adiante essa reforma, porque, não sei se vocês sabem, eu divulguei algumas listas na semana passada, saiu no Diário Oficial, que a Dilma encaminhou o Tratado de Marrakech para aprovação no Congresso Nacional na semana passada. Então, isso já é um sinal de que há uma abertura e uma disposição, né, de pelo menos manter essa agenda, essa discussão de cessões e limitações, continuar defendendo ela, de o Brasil continuar defendendo seus compromissos, né, no âmbito internacional e no âmbito nacional, em relação à modernização, vamos dizer, da lei de direitos autorais, né. Então, e eu acho que a FEBAB, enfim, a gente tem trabalhado também um pouco nesse sentido, né, de manter o canal de diálogo aberto com o Ministério da Cultura e com o Ministério de Relações Exteriores. Então, eu acho que, independentemente do que vier por aí, claro que a gente torce pelo melhor, eu acho que nós estamos preparados para continuar defendendo essa agenda aqui dentro do Brasil. Isso, é verdade. Cris, antes de eu passar aqui para o Eduardo, nós estamos pedindo se você pudesse agora desligar o compartilhamento do seu Skype, que você compartilhou com o seu vídeo, para passar os seus slides. Se você puder tirar, porque aí a gente já fica com uma imagem melhor. E eu vou, enquanto você está fazendo isso, eu vou passar aqui para o José Eduardo Santarém. Eu acho que é lá embaixo no maisinho, né? Um sinal de mais. Você conseguiu achar? Eu vou passar enquanto você tenta aí para tirar o compartilhamento da sua tela. Isso. Se você puder fazer, enquanto isso, ótimo, ótimo. Isso, assim ficou melhor. Eu vou passar aqui então para o Eduardo Santarém, que vai passar as perguntas que ele recebeu pelo Twitter. Oi, Cristiana, parabéns pela apresentação, que foi ótima. Eu não sei se eu faço uma a uma, acho que é melhor ir fazendo uma a uma, né? E você vai respondendo para a gente poder atendendo o pessoal. Então eu vou começar com uma pergunta aqui do Twitter, da Raquel, que o Twitter é @rlraquel. Em um sistema de direitos autorais internacionais, cada autor precisa registrar obra em um único órgão? Ou seria como ou de patentes, que o registro é necessário em cada país? Não, o registro é feito no país, no âmbito nacional, sistema de patentes. Tá. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, aí é uma pergunta minha mesmo. No finalzinho você abordou a questão da participação do Brasil, da representação do Brasil e dos posicionamentos que o Brasil tem tomado em relação à questão do direito na OMPI. Quem representa o Brasil? Ou seja, o Brasil se faz representado por quem? E essas discussões que são levadas em âmbito internacional, antes no âmbito nacional, elas são discutidas aqui, são discutidas também por quem? Então, quem são as pessoas ou as representações, instituições e organizações que representam o Brasil nessas questões? Bom, no âmbito, eu vou falar do Comitê de Direitos Autorais, mas isso se reflete em outros comitês. São 3 tipos de representação. Nós temos nossos representantes diplomatas, né, formados pelo Instituto Rio Branco, que atuam em Genebra, né, e aí eles não atuam só na OMP, eles atuam na OMC, em vários órgãos da ONU que têm sede em Genebra. Os nossos representantes no Itamaraty, no Ministério de Relações Exteriores, no Brasil, mais especificamente da divisão de propriedade intelectual, que está
está debaixo, vamos dizer, da diretoria de assuntos econômicos do Itamaraty. Então, esse representante, né, vamos dizer, um diplomata, ele é quem desenvolve as estratégias de negociação diplomática nos fóruns internacionais. E a terceira representação é a do próprio Ministério da Cultura, da Diretoria de Direitos Intelectuais, que trata vamos dizer, do conteúdo, né, que vai ser negociado no âmbito internacional. Então, na verdade, é uma atuação casada, obviamente mais focado entre o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério da Cultura, mas sempre em conexão com os embaixadores que estão lá em Genebra. Porque nem sempre um diplomata ou um representante, vamos dizer, da divisão de propriedade intelectual do Itamaraty, ele tem recursos para viajar a Genebra toda vez que tem uma negociação relacionada à propriedade intelectual, ou viajar para outro país, quando ela é celebrada em outros lugares. Então, esses representantes, no caso, vão em nome do Itamaraty, ou enfim, não vão em nome, eles são de fato parte do Itamaraty. Né? Então, seria essa representação casada. Então, ela é sempre combinada. Claro que pode acontecer de haver um descompasso, né? Por exemplo, eu participei de algumas negociações da OMP, em que, como eu mencionei antes, a gente tinha a ministra Ana de Holanda, e o representante do Ministério da Cultura lá, ele era totalmente contra, ele era contra o avanço dessas negociações, limitações e exceções. Por outro lado, o representante do Itamaraty, que foi uma pessoa com quem eu aprendi bastante, aprendi assim, vendo ele negociar e admirando muito a postura que ele sempre teve na questão de abertura, a ouvir todas as partes envolvidas, né, principalmente os representantes da sociedade civil. Ele era muito favorável a essa agenda de negociações, porque ele tinha sido uma das pessoas que participaram no começo dessa proposta de agenda do desenvolvimento. Então havia um descompasso, e aí, claro, é todo um jogo, né, de negociação ali, em que um tenta segurar o outro, assim, né. Então, pode acontecer, a gente tem essa representação governamental, mas como acontece em muitos órgãos do governo, nem sempre ela é uma atuação conjunta, ela converge os interesses, entendeu? Não sei se eu respondi. Respondeu. Na verdade, assim, depois ainda faltou um finalzinho da pergunta, vou até complementar agora, que era assim, como que isso se dá aqui no Brasil, né, como que essa discussão é feita no Brasil para que seja levado lá. Então, assim, no âmbito da sociedade civil mesmo, como que a sociedade civil pode participar? Eu vou estender até um pouco mais a pergunta, que é, como que, por exemplo, os bibliotecários, né, e a gente está discutindo a questão do bibliotecário, como eles participariam, ou se tem algum bibliotecário participando, ou se tem algum bibliotecário efetivamente discutindo essa questão e diretamente participando das discussões nacionais para essas questões chegarem depois em âmbito internacional. As bibliotecas recém, né, porque é muito difícil no plano nacional levar essa discussão de direitos autorais para as bibliotecas no Brasil, e eu acho que a Sueli talvez possa me ajudar nessa, porque não só as bibliotecas, elas têm um caráter muito diverso e elas enfrentam realidades muito diversas no país. Então, é muito difícil falar de direitos autorais. Uma coisa é falar de direitos autorais para a biblioteca de pesquisa, as bibliotecas universitárias também têm as suas diferenças, né? E outra coisa é falar de direitos autorais na pequena biblioteca de uma escola pública no interior do Maranhão. Então, a gente tem uma série de barreiras dessa discussão de direitos autorais, que a gente vai tentar superar. Então, como que ela acontece? Ela ainda não acontece
exatamente. Ela acontece mais especificamente em alguns fóruns, né, de bibliotecas e bibliotecários, em alguns workshops, discussões muito específicas, e em alguns fóruns especializados de direito autoral. Mas, mesmo assim, é bem pouco focada no tema de bibliotecas. Atualmente tem um grupo discutindo, tem um projeto na Fundação Getúlio Vargas, discutindo acervos digitais. Então, eles têm tentado mobilizar bibliotecas e bibliotecários, mas não só bibliotecas e bibliotecários também, porque acervos digitais não diz respeito apenas à biblioteca, pode ser museus, né? Existem diversas formas de acervos. Então, tem essa discussão acontecendo. A FEBAB, a gente vai criar uma comissão específica de direitos autorais e acesso aberto, para justamente ver se a gente consegue mobilizar a comunidade nacional de bibliotecários, chamar a atenção e discutir esses temas de maneira didática e profunda, e também manter um canal de diálogo aberto com o governo, né? Acho que são diversas frentes aí que a gente tem que enfrentar, então. Primeiro é entender a nossa realidade, depois é consolidar os fóruns existentes, se apropriar dos fóruns existentes de discussão, criar novas instâncias, que seria o caso dessa comissão relacionada à FEBAB, articular a rede, participar desde listas de discussões a sites e blogs, e ter também a atuação, né, junto aos governos e governantes e parlamentares, né, porque a gente vai, inevitavelmente, cruzando os dedos e torcendo em passar por uma reforma da lei de direitos autorais nos próximos anos, e não vai ser fácil, né, e quanto mais os bibliotecários estiverem mobilizados, obviamente melhor. Ótimo. Vamos convocar os bibliotecários a participar, então, né? Uma outra pergunta do Twitter aqui é do Kelson, da UCB Brasília. A pergunta dele é: se as decisões da OMP podem influenciar no acesso à informação do usuário final? É claro que pode, porque, bom, uma vez celebrado um tratado, né, ele é assinado pelos países, nem todos os países são obrigados a assinar, como eu mesmo falei, o Brasil não assinou os tratados de internet da OMP, mas uma vez que o país assina um tratado, ele é levado, né, ao Estado Nacional, e ele é discutido, aí depende de como se organiza, né, o sistema de um determinado país, mas ele é ratificado, e uma vez ratificado, ele vira lei. E uma vez que a lei, ele aí, enfim, aí depende da forma como essa lei ela é implementada num país, mas com certeza no caso dos direitos autorais, ela, principalmente porque as leis de direitos autorais têm geralmente defendido os detentores de direitos, ela tende a ser implementada a despeito do grande movimento de desobediência civil que existe atualmente, né, que as pessoas copiam enfim, porque elas não têm outros meios de ter acesso àquele conhecimento. Mas com certeza elas afetam o usuário individual nesse sentido, porque elas são levadas ao âmbito nacional, uma vez ratificadas, elas ganham força de lei. Então, e uma vez que elas ganham de força de lei, a pessoa que não, o usuário final que não obedecer essa lei, ele se converte no infrator. No caso do Tratado de Marrakech para cegos, com certeza, um número que eu não sei se eu falei, é que 3% dos cegos no mundo, quer dizer, os cegos no mundo tinham acesso apenas a 3% das obras produzidas no mundo inteiro, entendeu? Então, com um tratado desses, eles agora desfrutam de, vamos dizer assim, privilégios, entre muitas aspas, para usar determinadas obras sem autorização de direito autoral, mas em benefício, né, do acesso ao conhecimento que eles não tinham antes, de um mercado que não estava funcionando, né, em que 97% das obras não estava chegando ao seu consumidor final. Então, eu acho que com certeza elas têm um impacto tremendo na vida do usuário.
Bom, uma outra pergunta para que a gente tivesse uma equalização aí dos direitos autorais de forma internacional, esse é um ponto, do ponto de vista técnico, né? Como que a gente poderia fazer isso para equalizar isso se a gente tem uma diversidade tão grande de cultura, de acesso entre os países ao redor do mundo? Então, assim, se a gente for comparar os países, a gente hoje em dia tem países, por exemplo, que ainda não dispõem de internet, tem países ainda que não dispõem de acesso a dispositivos móveis, outros países, a questão do idioma também. Então, toda essa diversidade mundial aí, o que você pensa em relação a gente ter uma equalização ou uma regra geral para os direitos autorais? Como vocês mesmos viram, e como muitos autores falam, não existe um tratado geral de direitos autorais que seja capaz de dar conta, né, de todos os temas e problemas relacionados a essa proteção dos direitos autorais. Então, de fato, não é fácil equalizar esses problemas e eu acho difícil que exista uma norma global que vá dar conta de todos os problemas, até porque, como eu falei, o direito autoral está muito relacionado ao desenvolvimento econômico e comercial desse mercado específico de difusão de obras e conteúdos, né, que cada vez mais ele é cada vez, ele é mutante, ele está muito arraigado nos desenvolvimentos e desdobramentos tecnológicos. Então, é muito difícil a gente estabelecer uma lei. A gente tem, desde a Convenção de Berna, uma tentativa de dar conta, né, ali do finalzinho dos anos 90, em que, né, a indústria editorial, a indústria audiovisual estava muito preocupada com o compartilhamento de arquivos de MP3, que não foi suficiente, obviamente, e a gente teve uma série de outros tratados que vem sendo, aliás, não é só limitações e exceções, eu não falei porque, enfim, não era o tema, mas também não dá tempo. Tem um tratado de radiodifusão sendo negociado no Comitê de Direitos Autorais. Então, nunca vai existir um tratado que dê conta de tudo. Qual que é a estratégia, então? É identificar problemas, né, e estabelecer por isso que a gente sempre fala em patamares mínimos, e isso não é só quem defende limitações e exceções. A indústria, lá nos anos 90, também defendeu esses patamares mínimos de proteção de direitos autorais, só que, claro, eram os patamares, né, elevados, né, de extensão do prazo de proteção, né, né, de poucas possibilidades de uso, enfim, mas eram patamares que se diziam mínimos. Isso tem trabalhado muito, tem muita pesquisa para ser feita, e acho que esse é um dos motivos pelos quais eu me envolvi nesse tema, porque é um tema de pesquisa fascinante, porque ele tem impactos políticos, econômicos, culturais tremendos, né? Então, tem muita pesquisa a ser feita nessa área para que a gente chegue a um núcleo mínimo de problemas sobre os quais serão necessárias soluções. E aí, então, um tratado internacional ou um acordo internacional, né, sobre isso. Não sei se eu respondi também. Ótimo, obrigado. Vou passar para a Sueli. Carol, muito obrigada. Eu acho que foi ótimo. É isso que a gente está precisando aí, trazer todas essas informações e abrir caminhos, né, para que as pessoas não só saibam de tudo que está acontecendo, mas que para onde elas podem se dirigir e como que elas podem efetivamente participar e qual é o papel de cada um, né? Porque é isso que nós estamos aqui falando o tempo todo. Como você sempre me conta, né?
a sociedade civil no Tratado de Marrakech foi muito forte, né? E eu acho que nós, dos bibliotecários, também temos que nos organizar para ir ser muito forte também, né? E levar, de repente, como eu já tinha comentado com você em outro momento, já tinha sugerido, né? Que tal se a gente levasse o Paulo Coelho lá para contar sobre e defender o acesso aberto, aí, o acesso e os direitos e as exceções, etc., né? Bom, então eu queria agradecer a Carolina, a Cristiane. Eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa antes da gente finalizar. Não, eu só queria, enfim, agradecer de novo a oportunidade, né, de discutir isso, porque, como eu falei, não é só um tema de pesquisa, ele é um tema que tem um impacto político muito grande, que mexe, né, com a vida de um pesquisador, né, porque eu também sou pesquisadora, eu frequento a biblioteca, eu preciso ter acesso aos conteúdos, né, e gostaria de convidar todos, sejam eles bibliotecários, estudantes, pesquisadores, pessoas que têm algum interesse nesse assunto, a se engajar nesse tema, porque algumas coisas que eu escuto, eu estou aqui nos Estados Unidos, a gente vai organizar um workshop com as bibliotecas americanas para tentar entender um pouco por que elas não estão muito engajadas nesse tema do tratado internacional e tal, e ver quais são os problemas que países desenvolvidos como os Estados Unidos veem nos direitos autorais, qual que é a realidade deles. E o que eu escuto de professores renomados daqui da área do direito é que, enfim, os bibliotecários são burocratas e que o tema não tem apelo, que a gente não tem o Stevie Wonder, né, das bibliotecas, e que a gente não tem uma bandeira. Então, eu acho que isso é mentira, mas que os bibliotecários têm muito apelo, sim, que é uma bandeira importante, e que a gente só precisa, né, enfim, achar aquela coisa que vai seduzir mais pessoas e trazer mais pessoas para o nosso lado. Assim. Eu acho que esse é o meu recado final, por favor, se engajem nessa discussão. Eu deixei meu e-mail. Procura a FEBAB, a Sueli Mara, pessoas que estão discutindo esse tema, Carolina Rossini, todo mundo que vem participando desse webinar, porque o nosso compromisso com a causa é grande e a própria IFA tem feito um trabalho maravilhoso, né, de pressão e discussão em cima dos governos, apesar dos recursos limitados, né, bibliotecário também não está muito acostumado, bibliotecário, eu falo assim, bibliotecário no sentido amplo, são bibliotecários e simpatizantes, né, vamos dizer assim, não está muito acostumada a discutir questões comerciais, entendeu? Então, é uma negociação pesada, com interesses econômicos profundos, né, como eu falei, do setor editorial, mas a gente está aprendendo ao longo do caminho e vamos dar as mãos e ir junto, porque vale a pena. Isso é verdade, é isso mesmo. Então, eu agradeço, Cristiane, eu queria de novo comentar que realmente a IFLA tem se empenhado bastante e nessas questões já de muito tempo, e tem sido um prazer para nós aqui da Universidade de São Paulo trabalharmos junto com as 3 sessões da IFLA, que é a Seção de Desenvolvimento Profissional Contínuo e de Aprendizagem, o Grupo de Interesse Especial dos Novos Profissionais e a Seção da América Latina e Caribe, para trazer essa série de webinars que está sendo, então, organizada em parceria aqui nossa com a Loida Garcia Ferbo, representando a IFLA, né? Então eu queria agradecer a todos os participantes. Você pergunta quantos nós tivemos hoje, por favor? A todos os participantes que estão nos seguindo aí mais esse dia. Obviamente a própria Loida, né, a IFLA, a Sigrid Wise e a Silvia Anselmi da IFLA, da seção da IFLA LAC, né, que é a nossa seção da América Latina e Caribe, pelo apoio. A Silvia tem trabalhado bastante na nossa divulgação. A todos os nossos moderadores e palestrantes, não só
os que nós já tivemos antes, mas principalmente hoje com a Cristiane, a quem a gente agradece muito. Hoje nós tivemos aqui 150 pessoas participando desse webinar, o que para nós, sendo, né, todos brasileiros provavelmente, porque é em português, isso é um enorme desafio. Nós estamos aí trazendo novidades para muita gente. Também quero agradecer e muito o Anderson Santana, o professor Eduardo Santarém, que está aqui conosco, e a Claudiane Weber, que são pessoas que estão nos ajudando aqui na moderação. Obviamente, todos os dias eu falo e tenho que falar que a nossa equipe técnica aqui, do CIRP, como nós chamamos, né, do Centro de Informática de Ribeirão Preto, o Vinícius e o Alexandre, e o pessoal lá de São Paulo, do IPTV, que tem possibilitado aí que nós possamos fazer com bastante qualidade todos esses webinars. Eu agradeço muito a todos e os convido, portanto, para que nós possamos voltar amanhã. Amanhã nós temos o nosso 5º encontro e o último da série sobre os direitos de autor e as bibliotecas. Amanhã, nesse mesmo horário, às 14 horas, quando nós estaremos, então, falando sobre os direitos de autor e as novas formas de publicação. Então, Cristiane, um grande abraço para você, muito obrigada e até mais. Abraço a todos.